Abra sua Bíblia, por gentileza. Glória a Jesus. No livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 8. Livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 14 e 15. Livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 14 e 15. Glória a Jesus. Eu vou ler dentro da minha tradução, mas é a mesma, o próximo é o que está ali. Livro de Mateus, capítulo número 8, versículo 14 e 15, diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, lembrar aos irmãos, que o pastor presidente dessa igreja, o pastor Marcelo, não está aqui, os irmãos já viram. E nós estamos aqui apenas colaborando com o nosso pastor nessa noite. E por isso estamos aqui. Queridos, vocês estão vendo aqui na frente da igreja, as pessoas que estão mais próximas, outros conseguem ver, que tem 3 recipientes ali, 3 caixas ali. E durante todo esse ano foi-se trabalhando sobre orar para que milagres acontecessem dentro da igreja e na vida de cada um de nós. E muitas pessoas já estão testemunhando, outras estão aguardando. E eu estava, desde a hora que me foi pedido que eu estivesse aqui, pensando exatamente o que eu poderia trazer para os irmãos, visto que nós estamos lidando com uma igreja abençoada, uma igreja que tem se dedicado ao estudo, uma igreja que tem procurado aprender da palavra do Senhor e que procura colocar a sua vida diante do altar. Então, eu fiquei pedindo a Deus uma palavra. E me veio à mente esse texto. Não só esse, mas alguns outros que, se nós conseguirmos, nós vamos tentar trazer para os irmãos nessa noite. Mas o que me trouxe aqui é que eu comecei a pensar comigo mesmo, né? Qual milagre é o mais importante? Qual que é o mais chocante? Qual que é o mais forte para você que está lendo a palavra? Qual que você fica mais espantado, né? Como que isso aconteceu? E aí, enquanto eu pensava nisso, eu lembrei de uma frase que eu já ouvi aqui algumas vezes, que milagre não tem tamanho, tem necessidade. Né? Milagre tem necessidade, ou seja, nesse caso específico aqui, a Bíblia diz que Jesus vai à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. Quando Jesus entra nessa casa, ele, ao ver aquela situação, ele se aproxima da pessoa que estava com febre, pega esta pessoa pela mão e a febre a deixa. Aí você vai falar assim, fichinha para Jesus. Essa foi fácil. Essa para Jesus foi tranquila. Naquele momento, e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite. Porque eu não sei o tamanho da sua necessidade, eu sei o tamanho do meu Deus. Eu sei o tamanho do Deus que nós servimos. Esta senhora, esta pessoa, a sogra de Pedro, tinha naquele momento uma necessidade. Ela não estava com fome, ela não estava pedindo algo grandioso, eu quero isso, eu quero... Não, ela estava doente. Ela estava com febre. Jesus entra e faz o quê? A febre é repreendida. Quando ele toca na mão dela,
Ele tem todo o domínio, saiba que ele tem todo o domínio da sua vida, você que está sentado aí nessa noite. Tem da minha também, que estou aqui. E se você está respirando, é porque ele tem permitido que você esteja respirando essa noite, e eu também. Então ele sabe de tudo. Ele tem domínio. Lidar com Deus é interessante, porque ele sabe do que eu estou pensando antes de eu pensar. Sabe do que você está pensando antes de você falar. Antes que a palavra saia da sua boca, ele já sabe. Então é um negócio complicado. E essa senhora ela foi curada. A febre a abandona. Naquele momento, este milagre para ela foi grandioso. E aí você deve estar falando assim, puxa, que legal, né? Ela levantou. Levantou e começou a trabalhar. Porque quem é tocado pelo Senhor Jesus não fica mais parado. Entendeu essa? Quem é tocado pelo Espírito de Deus fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque quem me tocou me mostrou que existe algo grande, então eu vou fazer alguma coisa. E aí faz. Então, nesse momento, esta senhora recebe esse milagre. E aí você vai falar assim, mas esse milagre foi pequeno. Não foi pequeno. Se você adquire uma febre, seja lá da origem que for, um processo inflamatório, da onde que ele venha, você tem que ir para médico, tomar antibiótico, a febre baixa, a febre volta, aquela luta que você sabe, né? Quem já teve febre, já teve algum problema, sabe como é que funciona. Aqui não, foi só no toque. Tocou, a febre foi embora. Você quer que Jesus toque em você nessa noite? Saia os problemas. Esse milagre aqui Jesus fez e foi muito rápido. Tem um outro momento bacana, que eu gosto muito, para você ver como é que as coisas são. Para Jesus, irmão, não tem dificuldade em realizar milagre. Não há tamanho de dificuldade, não. Eu apresento algo para ele, ele fala, essa daí que ele me pediu não vai dar, não. Isso aí é grande demais para mim fazer. Para Jesus não tem esse negócio, não, meu irmão. Olha esse daqui. Jesus chega a uma cidade, um lugarejo, entra numa casa, e quando ele acaba de entrar na casa, vem aqueles homens que recebiam imposto, que tinha lá uma regra, que tinha que pagar um impostozinho, porque era para recolher, para cuidar do templo, tinha lá toda uma situação, e Jesus entra na casa, acompanhado de Pedro. Pedro estava ali. Quando Jesus entra na casa, eles vão para cima de Pedro e falam assim, ô Pedro, teu mestre não paga imposto não? Aí Pedro vai lá falar com Jesus. Quando Pedro vai falar com Jesus, eu não falei que Jesus sabe de tudo? Quando Pedro vai falar com Jesus, Jesus olha para ele e pergunta a ele, quem é que tem que pagar imposto, Pedro? E aí você vai ler o texto bíblico. Eu só quero ir passando. Só para você ver como que Jesus é poderoso e age em qualquer circunstância. Aí Jesus fala para Pedro assim, ô Pedro, faz o seguinte, vai lá no mar, Pedro. Joga o anzol. Aí se eu sou o Pedro, eu falava assim, Jesus, eu não quero pescar não, eu quero uma moeda. Eu não estou atrás de peixe agora, eu quero um dinheiro, me cobraram dinheiro lá fora, não pediram peixe. Jesus, você não entendeu, eles não estão pedindo peixe. Eu te pergunto nessa noite, o que você veio buscar aqui nessa noite? Se você veio buscar um monte de coisa, está legal, mas busque primeiro a Jesus. Porque se Jesus estiver no seu barco, meu irmão, a coisa vai melhorar. Fala com ele. E aí quando ele ouve Jesus, Jesus fala assim, vai lá e lança o anzol no mar. E pega o primeiro peixe. Não é o segundo, hein, Pedro? Nem o terceiro, não é para você fazer uma pescaria. Você vai jogar e vai puxar. Quando vier o primeiro peixe, você abre. E dentro do peixe, vai ter o que você procura. Está dentro do peixe. Pedro vai lá, joga o anzolzinho dele, puxa o peixe, abre o peixe e lá tinha a moeda. Aí Pedro pega a moedinha, vai lá e entrega quem tinha que entregar. Um toque de Jesus tirou a febre de uma mulher. Uma palavra de Jesus mostrou aonde estava o dinheiro que precisava. Tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Ele sabe onde está escondidas as coisas, ele sabe onde está guardado as coisas, ele conhece. Então é outro milagre. Aí você vai falar bem assim, esse já foi mais difícil que o primeiro, né? Como é que eu ia saber que tinha uma moeda dentro da boca do peixe? Jesus sabe. Ele conhece a sua necessidade nessa noite, nessa casa. Ele conhece você. Ele sabe do seu levantar. Ele sabe do seu deitar. Ele sabe do dia de ontem. Ele sabe do dia de amanhã. Ele sabe tudo.
No outro momento, olha que legal. Jesus, ele vem e se encontra. A coisa vai começar a ficar mais apertada um pouquinho. Depois você vai lendo, Marcos, agora eu vou falar um pouquinho. Jesus está andando numa aldeia, vem um homem. Olha como é que as coisas vão variando, mas sempre a pessoa de Jesus está no meio. Jesus está caminhando. Vem um homem, principal da sinagoga, se coloca diante dele e fala com ele, ó, vai lá em casa, porque a minha filha está morrendo. Então, Jesus que cura a febre, é o mesmo Jesus que sabia que tinha uma moeda lá dentro do peixe, fez ter uma moeda dentro do peixe, e é o mesmo Jesus que vai atuar agora aqui. Olha que legal. Ele chama, esse homem chama Jesus, Jesus vai com ele, só que Jesus, ao ir na casa dele, porque Jesus falou, eu vou. Sua filha está doente, você está me chamando para ir lá? Eu vou. Sabia que se você chamar Jesus nessa noite para ir na sua casa, ele vai? Vai. Aí você fala assim, mas tem tanta gente, que hora que ele vai? A hora que ele vai eu não sei, mas que ele vai, vai. Porque aqui ele foi. Só que no meio do caminho veio uma mulher, que também tinha uma necessidade. Olha como as necessidades vão mudando. Mas Jesus continua sendo o centro. Jesus continua sendo o mesmo. Quando ele está andando, a mulher vai e toca nele. Aí você sabe que era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que estava na vida dela há 12 anos, se não me engano. E ao tocar Jesus, tocar na veste de Jesus, sai virtude de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Sai virtude dele. E ela é curada instantaneamente da necessidade que ela tinha, que ninguém havia dado conta. Então não pode ninguém dizer para mim assim, essa coisa era fácil, era só ter ido no médico. Ah não, esse problema dela era fácil, ela procurava um médico, o médico resolvia. Pois não, ninguém resolveu. Tem coisa, meu irmão, que nessa noite pode estar dentro da sua casa, te atrapalhando a sua vida, atrapalhando a sua família, que é Jesus que tem que entrar lá. É Jesus, não adianta conversa, não adianta aconselhamento, não, tem que ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ir lá e falar, eu vou resolver o seu problema. E aqui, meu querido, quando ele está, já depois desse evento, que essa mulher, ele perde, ou melhor, ele demora um pouco mais para chegar, chega pessoas perto desse homem e fala assim, não incomoda mais ele não, porque a menina, a sua filha, morreu. No início ela estava viva, moribunda, agora não, agora ela morreu. Aí Jesus fala assim, olha, vamos lá, vamos continuar andando, tem coisa que pode estar, você está achando que já morreu, né? Não, esse caso aí não tem jeito. Jesus continua andando na sua direção, continua indo para a sua casa, continua indo para a sua vida, ele tem solução para a sua casa. E ele entra na casa, manda aquela turma embora, a turma que não crê, a turma que só sabe chorar, que só sabe lamentar, e ele vai e entra no local, e diz que ele chega perto da menina, depois você lê, toca na menina, olha Jesus tocando de novo, Jesus toca na moça, na sogra de Pedro com febre, e agora Jesus toca numa moça que havia acabado de morrer, se você me permite usar essa palavra aqui, esta pessoa que havia falecido, era recente, não era uma coisa que tinha acontecido, não, ela acabara de falecer. Foi o tempo de Jesus parar com a mulher do fluxo de sangue, chegar na casa do principal da sinagoga e ela morre. Nesse intervalo que Jesus andou, que não era tão distante assim. Nesse intervalo ela morre. E ao morrer, Jesus vai lá, toca nela e devolve vida a ela. Aí você fala assim, epa, essa aí já é maior, né? Esse é maior que o da febre. Não, é do mesmo tamanho, é o mesmo Deus que controla tudo. É o mesmo Deus que controla tudo. Ele continua trabalhando. Aí você vai falar assim, esse aí já ficou melhorzinho, mas vai piorar. Vai piorar. Ele vai outra vez continuar o seu trabalho. Morte recente aqui, né? Ele manda a moça se levantar, a menina levanta, se torna novamente ser vivente, e ao se tornar um ser vivente, Jesus fala para ela assim, fala para eles assim, alimenta ela, dá de comer a ela. Ei,
Isso aqui é comida para você. Isso aqui é comida para você. É por isso que eu insisto, venha para a escola bíblica. É por isso que eu falo, faz o curso da tarde. Venha para a igreja, porque aqui tem alimento do céu para a sua vida. Alimento genuíno, coisa pura. Mais tarde, meu irmão, um pouquinho mais à frente, Jesus se retira da cidade e se encontra em um outro lugarejo. E tinha ficado para trás uma família que era amigo dele. E Jesus amava a família. Só que um daqueles componentes daquela família, você sabe já de quem eu estou falando, né? Você é leitor de Bíblia. Um daqueles membros daquela família, ele vem a morrer. E eu fico imaginando, né? Eu fico só imaginando, quando do trajeto da onde Jesus estava, aonde estava o doente, dentro da casa, uma pessoa que foi lá dar notícia a Jesus, Jesus, volta porque tem alguém lá que tu ama e está doente, então se o senhor voltar, ele vai curar. Afinal de contas, Jesus não tinha curado a sogra de Pedro com um toque? Então se Jesus volta, ele podia realizar o milagre. Aí Jesus não volta. Aí eu fico imaginando, né? Só imaginando. A casa com uma janelinha, isso é imaginação minha. Uma casa com uma janelinha ou duas janelinhas, e o homem em cima da cama morrendo, morre, não morre, morre, não morre, e aí daqui a pouco chega a irmã, olha na janelinha assim e fala assim, está vindo lá. Não é não, Neilão, parecia, mas não é não. E o morto, e a pessoa ficando mais moribunda, e daqui a pouco, olha de novo, não, agora está vindo lá. Agora é. Chega para lá e fala, ó, está vindo, hein? Está vindo. Fica tranquilo. Está chegando. Está chegando. Quando chega mais perto, eles olham e falam assim, não era ele não, era parecido. Não é possível, Jesus não vai vir. E dali a pouco, aquela pessoa morre. Passa um dia, passa mais outro dia, e aí Jesus lá longe fala assim, ó, vou fazer uma coisa, eu vou voltar, porque o meu amigo dorme. Eles não entenderam, Jesus fala de forma bem clara, depois você lê em casa, Lázaro morreu, eu vou voltar. Aí você vai pensar com você aí mesmo, será que aquele Jesus que toca numa mulher que estava com febre e faz a febre embora, aquele mesmo Jesus que manda Pedro pescar e dentro da boca do peixe tinha uma moedinha, teria esse mesmo Jesus poder, esse mesmo Jesus que foi na casa do homem que havia perdido a menina, mas era uma pessoa que havia morrido há poucos instantes, ou seja, ainda estava ali o corpo quente, e ele trouxe de novo a vida. Será que esse Jesus teria agora condição de chegar a um local, já passado 4 dias, e fazer algo? Será que teria? 4 dias, porque recente ele chegou lá e fez. Agora, quando ele retorna, que ele chega na casa, que ele está a caminho, elas correm, indagam com ele, ó, Jesus já passou muito tempo, e começa a conversar, e vem uma irmã, e conversa, e vem outra, e conversa, e tem muito assunto ali envolvido, mas Jesus só está querendo uma coisa, meu irmão, saber daquele que havia morrido. Nessa noite, se tem alguém aqui que está achando que a sua vida espiritual está morta, Jesus está querendo saber de você, está dizendo, ó, estou indo aí, e vou mexer com você. E ele chega no local, e quando ele chega no local, ele diz, olha, me leva lá. Você sabe de uma coisa, irmãos, que eu tenho pensado ultimamente? Nós temos desistido de muitas coisas. A coisa dá uma enrolada, fica ruim em algum assunto familiar, assunto de qualquer ordem. Você olha e fala, não, esse negócio é assim mesmo, não vai ter jeito não. Está ruim, vai ficar ruim mesmo, não tem jeito. Vai ter que deixar assim mesmo, não quer nada com Jesus, não quer mais nada com nada, larga para lá. Não desista, chama Jesus. Se Jesus chegar lá, vai ter solução.
Jesus chega no local, eu estou simplificando para nós ganharmos tempo. Quando ele chega no local, que ele olha aquela situação, a Bíblia diz que ele se comove no seu espírito, ele tem um sentimento aflorado, lágrimas saem dos seus olhos. E ele fala assim: onde vocês colocaram ele? Onde você tem colocado as coisas que têm deixado você longe da presença do Senhor? Para onde está indo? Para onde está indo aquela pessoa que você falou assim: não, vou largar para lá. Não quer nada, não desiste. O inimigo das nossas almas, ele está aí para fazer isso mesmo, para fazer você desanimar. Mas enquanto essa igreja estiver com seus joelhos dobrados, enquanto esse povo estiver com o joelho dobrado, orando ao Senhor, almas serão salvas e resgatadas da mão do inimigo, e serão salvas para morar com Jesus. Então a igreja não pode de jeito nenhum parar, tem que continuar. E aí levam Jesus lá. Aí Jesus fala uma coisa, aí você vai falar: não, esse foi maior do que o da febre, esse aí foi grande. Jesus falou: tira a pedra. E eu não vou falar nada de pedra, não. Tira a pedra. Aí alguém vai falar assim: tirar a pedra? E o cheiro? Esse aí, Jesus, é diferente da menina que o Senhor ressuscitou, tá? Quando o Senhor chegou na casa da menina, ela estava em cima de uma cama e estava morta recentemente. Então ela estava cheirosinha, bonitinha, arrumadinha. Agora esse aí não. Esse aí está totalmente já num estado de decomposição. Já tem 4 dias, Jesus. Esse aí já foi enterrado, sepultado. Nós já choramos, já pranteamos, já fizemos tudo que podia ser feito. Esse não, né? Faz o seguinte: esse não, cheira mal. Vê se você encontra na Bíblia alguma hora Jesus perguntando se cheirava mal ou se não cheirava mal. Hora nenhuma Jesus pergunta, ele só fala assim: tira, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito. Há um vento do Espírito nesse lugar. Eu sinto que a presença do Espírito está chegando nesse ambiente. Aleluia. É só tirar a pedra. Quem está disposto a arrancar a pedra nessa noite? Quem está disposto a falar: olha, ô pedra, você é grande demais. Eu sei que o negócio já está meio perdido, mas eu ainda vou tirar a pedra nessa noite. Porque Jesus está nesse ambiente, eu vou tirar essa pedra. E eles tiram a pedra. E aí eu fico imaginando a plateia, né? Porque sempre tem uma plateia, né, irmão? Plateia sempre tem. Eles olham. E aí Jesus está lá. A pedra foi tirada. Hein? Coisa linda. Lázaro. Quando ele fala Lázaro, eu espero que você sinta a presença do Altíssimo agora. O dono da vida rompe com a cadeia da morte naquela hora. Lázaro, o morto, estava já totalmente já naquele estado de 4 dias. Você já viu o morto ouvir? Esse ouviu. Ouviu. Porque o mesmo Deus que estava lá no céu e fez do pó da terra um homem e uma mulher, era o mesmo que estava em frente àquele sepulcro dizendo assim: Lázaro, venha para fora. Era o mesmo. E a morte teve que sair. Foi obrigada. Não é que ela queria sair, mas foi obrigada a sair. Porque o pecado gera morte, mas ali tinha um que não tinha pecado nenhum. E ele diz: venha para fora. E quando ele ouve, aquele homem ouve aquela voz: venha para fora. O Espírito volta a ele. Ele respira, se põe de pé. Você fica imaginando a cena lá fora, né? Uma vez fui num encontro, e lá fizeram lá quem foi lembra, né? Tinha um determinado momento lá que tinha como se fosse um teatro, um grupo, e eles fizeram lá um movimento que eles entraram por uma janela, fazendo um barulho, e eu estava sentado embaixo. Quando eles passaram por cima assim, fazendo aquela barulheira, eu tomei um susto muito grande, e todo mundo que participou daqui falou: eu tomei susto também. Aí eu fico imaginando, quando Jesus falou: Lázaro, venha para fora.
4 dias. Esse milagre para você está bom? É maior que o da febre? Ou você acha que precisa de mais alguma coisa para você dar um glória a Deus aí? Será que eu preciso ficar falando mais e mais? Falar, agora vou arranjar um maior. Não vou te falar nenhum maior. O Deus que opera coisas aqui, opera coisas ali, opera aqui, opera na sua casa, é o mesmo Deus. Ele é grande. E Ele opera necessidade. Se a sua necessidade nessa noite é uma cura espiritual, Ele cura você nessa noite. Se é uma cura física, Ele é o Deus que pode te dar saúde. Se é uma coisa material que você está precisando, se for da vontade dEle, Ele também vai te dar. Se você estiver morto espiritualmente nessa noite, Ele vai te ressuscitar para a honra e glória do nome dEle. E o homem sai de lá, todo embrulhadinho. Aí eu fico imaginando as pessoas que estavam do lado de fora, como que não ficaram naquela hora. O tanto de apavorados que eles não ficaram. Aí Jesus falou, ó, desata o homem e deixa aí. Jesus quer te trazer da morte para a vida. E está dizendo para você, pode ir. Para a menina ele falou, alimenta ela. Pode alimentar ela, porque ela está precisando ser alimentada. Para Lázaro ele falou assim, ó, deixa o homem ir. Ele agora já está vivo novamente. Irmãos, esse nosso Deus que nós servimos, Ele é tão bom para nós, Ele é tão bom, que por mais que você tente explicar, você desista de explicar, você não vai achar adjetivos, nenhuma palavra sua vai ser suficientemente grande, para chegar perante Ele e dizer, olha Senhor, o Senhor é o tal, hein? O Senhor é grandão, né? O Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Fica imaginando Deus só te ouvindo. Ele vai falar para você, eu sei. Mas Ele é muito maior que isso tudo que a gente imagina. E fez um negócio muito grande. Ele um dia se entrega. E aí você já está acostumado a ouvir também. Ele se entrega. Ele está lá no céu. E diz assim, olha, eu vou ter que ir lá. E aí você me deixa viajar um pouquinho dentro da palavra. Eu vou ter que ir lá. Porque o pecado está tomando conta. E todas as alianças feitas até então caíram. Agora é preciso que haja um pagamento de sangue de um inocente. E quem era inocente? Quem era inculpável? Que não tinha mancha. E que ninguém podia sequer apontar para ele a não ser o Filho do próprio Deus. E sabe por que ele fez isso? Porque ele olhou para mim e falou assim, lá em outubro de 23, vai ter uma pessoa chamada Otoniel e ele vai precisar de mim. Ele vai precisar de mim. Lá vai ter alguém que trabalha, que luta, que está tentando vir, mas está preso pelo pecado. Então eu vou ter que ir. Eu vou pagar o preço com a minha vida. Só que eu vou resgatar. E ele vem, morre pelos nossos pecados. E ao morrer pelos nossos pecados, eu fico imaginando que quando Jesus morre, ninguém mata Jesus, você bem sabe disso, ele entrega a sua vida, quando ele diz, ó Pai, nas tuas mãos eu entrego. Você lê na palavra, ninguém mata Jesus. Ele diz, ó, eu vou entregar o meu espírito. E ao falar isso, ele expira, ou seja, a sua cabeça declina. E aí sim ele morre. Mas é porque ele se entregou. E por que ele se entregou? Para o resgate da sua e da minha vida. E nessa hora, eu fico imaginando que o inimigo das nossas almas deve ter falado assim, com o pai eu não pude, ô glória, com o pai eu não pude, porque o pai me mandou embora do céu. Agora, o filho morreu. Porque lá no início, você vai lembrar, que quando Jesus é tentado, ele fala com Jesus, Jesus, se você é o filho de Deus mesmo, se joga daí de cima. Se joga daí, porque aí ele vai te dar, vai mandar anjo, vai te segurar, você não vai tropeçar, você vai ficar bem.
Aí Jesus falou, não, eu não vou tentar o meu Deus, o meu Pai. Eu não vou fazer isso. Ele usa a própria palavra. Só que nessa hora, Jesus está morto. Por ele estar morto, as pessoas viram que aquele homem que realizava tantos milagres, e eu falei só um pouquinho para você aqui até agora, dos milagres que Jesus fez, porque são muitos milagres. E eu só falei alguns. Naquele momento em que Jesus morre, o que acontece? As pessoas que estavam em volta falaram assim, acabou. Esse homem parecia ser bom, hein? Esse aí fez umas coisas bacanas, hein? Curou, endemoniado chegava perto dele, era liberto. O homem ressuscitou até morto, curou até de febre, achou moeda na boca de peixe. Esse homem andou sobre o mar, esse homem é bom. Morreu, acabou. Passa o primeiro dia. Há um silêncio no mundo e as pessoas estão comentando dentro das casas. Eu sinto a presença do Espírito de Deus. E não é frase de efeito, não, eu sinto mesmo a presença do Espírito de Deus. Passa o primeiro dia, as pessoas estão comentando dentro dos lares. Viu, ele era bom, ele era o tal. Morreu, agora fica os seguidores dele se escondendo, um se esconde aqui, outro se esconde ali, vai ter perseguição, vão matar, vão pegar. Passa o segundo dia. Já tem 2 dias. E o homem continua morto. Mas tinha uma promessa. Você sabia que tinha uma promessa, não sabia? Você sabe que tem uma promessa para você, não sabe? Não importa a sua idade aqui nessa noite. Se você é uma criança, se você já é um ancião, há uma promessa de vida eterna sobre a sua vida. Isso é certo. Promessa de Deus não falha. E aí o que me acontece? Vem o terceiro dia. E ele tinha dito, importa que o Filho do Homem seja entregue. Mas no terceiro dia, ele vai ressuscitar. Só que parece que eles esqueceram. O problema era tanto, meu irmão, que eles ficaram meio que esquecidos. Porque na luta parece que a gente esquece das coisas, né? E aí, vão as mulheres ao sepulcro. Quando chega lá, ele tinha sido colocado em um túmulo que não era dele, emprestado. Você sabe por que Jesus não tinha um túmulo próprio, não sabe? Todo mundo sabe, né? Porque ele não precisa de túmulo. Para que ele ia comprar um túmulo? Se ele só ia tirar um pequeno descanso ali, que já ele ia sair dali de dentro. Para que ele investiu em túmulo? Ele não investiu em túmulo, ele investiu foi em vidas. Ele investiu foi em você, ele não investiu em túmulo, não comprou túmulo. Ele resgatou e comprou vidas para morar com ele no céu. É isso que ele comprou. E veio o terceiro dia, as mulheres foram lá, levar as especiarias, e quando chegaram lá, aquela enorme pedra que eles tinham colocado em frente ao túmulo, estava removida. E elas estavam preocupadas, quem é que vai tirar essa pedrona? A pedra é muito grande, quem vai ter força? Só que lá no céu, meu irmão, tem anjos. Lá no céu tem o Pai. Lá no céu tem um Deus que comanda tudo. Não tem nada grande para Ele. O que é grande para Deus? Por isso que eu vou voltar. A febre era grande para Deus? Não. A morta fresca era grande para Deus? Não. O defunto de 4 dias era grande para Deus? Não. A moedinha na boca do peixe era grande? Não. Os 10 leprosos eram grandes? Não. Nada é grande para Deus. Grande é Deus. Grande é Deus. E aí, meu irmão, quando elas chegam, a pedra estava removida. E aí elas ouvem uma frase muito interessante. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Por que você está buscando entre os mortos aquele que vive? Ele tinha dito a vocês, ainda tomaram um puxãozinho de orelha, que ele ressuscitaria. Vocês esqueceram? Pois é. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Querem entrar para ver? Podem entrar. Elas entraram, olharam e estava vazio o túmulo de Jesus e continua vazio até hoje. Grandes nomes. Tem lá suas plaquinhas de homenagem, né?
Aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz, é muito jaz, né? Mas no de Jesus não. Jesus tem uma plaquinha também. Está escrito assim: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Quando há grandes acidentes, quando há grandes catástrofes, grandes calamidades, às vezes a identificação normal não é possível. E aí você vai se identificar uma pessoa, você busca fazer exames de DNA, e pega fiapinho de cabelo, e vai fazer exames, até que você consiga identificar aquele morto. Jesus, não houve identificação, não precisou, porque ele estava vivo, querido. E o mais interessante é que depois disso tudo, ele começa a aparecer as pessoas, e aparece a um, aparece a outra, foi aparecendo, e aparece mais de 500 pessoas, e elas começaram a olhar aquele que estava morto, mas que agora vive. Você pode glorificar a Deus? Aí você vai falar assim, poxa, eu entendi, mas tem coisas que parecem difíceis. Eu vou te falar só uma coisa. Você lembra que quando o povo estava retido lá, cativo, foi todo ele cativo, e Deus usa um homem e diz, você vai resgatar, através da minha palavra, esse povo que está perdido. E Deus usa aquele homem, o homem vai lá, resgatar aquela grande multidão. E quando essa multidão é retirada com mão forte, 10 pragas são lançadas e tudo mais, você conhece. E esse povo é resgatado, trazido pela poderosa mão de Deus, a libertação. Deus fala, vou mandar vocês pelo deserto. O caminho era mais curto, mas Deus falou, vou jogar esse povo no deserto para ver se eles me servem de verdade. Vou botar esse povo rodar. E eles começaram a rodar. Podia ter sido mais fácil. Você sabia que aqui nesse momento tem uma lição para nossas vidas? Se você servir a Deus de verdade, vai ser mais fácil. O problema é que a gente, vai deixando dificultar. Então, nessa noite eu vou te dar um conselho, se você me permite. Sirva a Deus de verdade, as coisas vão ficar mais fáceis na sua vida. Porque quando a sua força acabar, ele vai falar, fica tranquilo que eu te sustento. Fica calmo. E esse povo foi trazido. Só que deserto, irmão, você sabe que deserto, eu nunca fui em deserto, não. Mas, pelo que a gente entende, lê, durante o dia tem um sol que esquenta de verdade, né? E se a pessoa for uma pessoa que fica muito naquela insolação, não vai dar certo. Aí Deus falou assim, não vai dar certo não, vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou colocar uma coluna de nuvem. E o povo ia, tinha uma nuvem aqui por cima andando. Você pode glorificar a Deus? Você está achando que você está andando e não tem ninguém te protegendo? Tem uma coluna em cima de você te falando, eu estou com você, hein? Estou por cima de você, estou te guardando. Só que aí o dia passava. Vinha a tarde, vinha a noite já caía a temperatura e ia lá embaixo. Aí ele falava, não tem problema não, eu vou colocar uma coluna de fogo. Agora tem uma coluna de fogo. Para quê? Para vocês ficarem mais quentinhos. E para quê também? Para clarear tudo. Porque quem serve a Deus é protegido por cima, com nuvem para te guardar, mas tem fogo também te protegendo também, para te mostrar as coisas que precisam ser mostradas, te guiar no caminho. E eles foram andando, e eles iam seguindo, e aí começaram a dizer assim, mas nós estamos com fome, essa caminhada é muito longa. Lá era bom, lá tinha umas comidinhas meio ruins, mas a gente comia comida ruim mesmo. Nós apanhávamos, mas não era tanto assim. Começaram a achar bom o cativeiro. Ei, querido, você que está liberto, não caia de novo no jugo de Satanás. Você foi liberto para servir a Jesus, e hoje você é servo do Senhor Jesus, então fica na presença dele. Fica na presença dele. E esse povo ficou lá. Começaram a ter sede. Estamos com sede. E reclamava. O homem de Deus olhava para Deus e falava, Deus, como é que faz? E Deus falava, isso é fácil. Toca aí na rocha, vai sair água. Saía água. Eles bebiam água. A sede passou, né? Já tinha água. Mas agora eu quero pão. Estou com fome. Fica tranquilo. Vai ter pãozinho para vocês também. Aleluia. Tem pão também para vocês. E Deus mandava pão. A coisa, meu irmão, com Deus é completa. Deus, ele começa. E se ele mandar você fazer, ele vai fazendo e vai te dando os caminhos exatamente que você precisa seguir. E dali a pouco eles começaram a andar, e começaram a sentir
vontade de comer carne. Agora eu não quero mais pão, agora eu quero carne. Eu quero água. Também eu quero pão. Mas eu também quero carne. Deus, fica tranquilo, eu vou mandar carne, fica em paz. Aí começou a cair as codornizes lá, e tinham carne à vontade, podiam comer à vontade. Tudo com Deus é perfeito, irmão. Se você está no trajeto de Deus, no caminho dele, ele vai encaminhando todas as coisas, queridos. E aí você vai ter uma coisa que eu acho assim espantosa. Durante 40 anos esse povo andou. E eu estou desde o início falando com você que para Deus não tem milagre. Tem necessidade. Você não pode medir Deus. Deus faz aquilo que você precisa. Aqui eles queriam pão? Tinha pão. Queriam água? Tinha água. Precisavam de carne? Tinha carne. A moça estava com febre, precisou ser curada? Foi curada. O morto estava morto, precisou ser ressuscitado? Foi ressuscitado. Deus tem sempre aquilo que você precisa. Ele sabe o melhor para a sua vida. Ele conhece a sua necessidade. Ah, Deus, eu quero que seja assim, assim. Você pinta lá seu quadro. Aí Deus fala assim, eu sei um negócio que vai ser melhor. Eu tenho um negócio um pouquinho diferente, mas é melhor, você vai gostar mais. E Ele te dá o certo, porque Ele é que te conhece. E esse povo andou 40 anos. E durante 40 anos esse povo caminhou no deserto. E olha o que diz. Você já notou uma coisa? Você começa a usar uma roupa. Aí você usa a roupa. Vai usando a roupa, vai usando a roupa. E você vai usando a roupa. Aí você fala assim, essa roupa ficou velha. Ah, não vou usar mais essa roupa não. Já usei ela umas 3 vezes. Quem pode, né? Vou trocar. Não dá mais não, está muito... Meu sapato, meu Deus do céu, já usei ele, não sei quantas vezes. Não, tem que trocar o sapato. Agora eu conheço um povo que andava no deserto com o sol quente de dia, frio à noite, caminhando por um deserto, e olha o que diz a palavra, 40 anos, diz Deus, eu conduzi vocês pelo deserto, e durante 40 anos, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a vossa sandália. Olha que mão poderosa. Andaram, olhavam para o pé, está a sandália ali. No outro ano estão andando, olhavam para o pé, está a sandália ali. É grande esse milagre, querido. Esse vale um glória a Deus. O primeiro vale um glória a Deus. O segundo vale um glória a Deus. E o terceiro vale um glória a Deus. Então glorifica a Deus, que tudo é o mesmo Deus. É de acordo com a necessidade. Ele vai fazendo, organizando, falando, o que você precisa? E nessa noite eu vou te perguntar. O que você precisa que Deus faça sobre a sua vida hoje? Qual é a necessidade? Ah, é lá em casa. Deus é bom nisso. Ah, é no meu trabalho. Ah, é na minha saúde. Eu tenho problemas para resolver. Eu tenho necessidade para resolver. Vou convidar o grupo para vir aqui novamente, por gentileza. Nós vamos pedir o grupo, nós vamos juntos louvar a Deus. Nesse momento que esse grupo estiver louvando, eu quero perguntar a você, e você não vai falar para o seu irmão do lado, nem para a sua irmã do lado, nem para o seu amigo, nem para a sua amiga, não. Você vai falar com Deus, vai dizer, Deus, a minha necessidade é esta. E Deus vai fazer cumprir a palavra dele na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode realizar um milagre nessa noite na sua vida? Eu creio num Deus que faz as coisas muito maiores do que nós pensamos e imaginamos. Eu creio num Deus que pode nessa noite fazer você sair daqui cheio da unção do Espírito dele. Eu creio num Deus que pode renovar vidas com o Espírito Santo. Eu creio num Deus que pode ressuscitar aquele sentimento de adoração que está parado. E nós vamos louvar a Deus.